Boa noite, Boa noite, senhores. senhores. Vocês Vocês estão me ouvindo? Se Se vocês estão me ouvindo, por favor, digita aí a tecla 5. Deixa eu confirmar Deixa que realmente vocês estão me estão me ouvindo, que eu não ouvindo, estou que eu não estou falando falando só. só. Se estão Se me estão me ouvindo, ouvindo, digita digita 5. 5. Tá Tá dando dando eco, eco, é isso? Deixa eu ver aqui. E aí, veja só, melhorou agora? Tá bom aqui? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Vamos começar mais uma live aqui, beleza, gente? Olha, e hoje promete, tá? Hoje aqui eu dormi à tarde, tirei um cochilo já para me manter aqui com energia ao máximo, tomei energético, motivado ao extremo. Então hoje, se vocês quiserem aqui, a gente vai até o primeiro sinal às 2 horas da manhã, beleza? Pessoal, é o seguinte, deixa eu falar para vocês qual vai ser a nossa dinâmica hoje, a nossa live, tá bom? Hoje nós iremos iniciar falando sobre o Jobs 1.4, a versão 1.4, tá? Depois nós falaremos sobre Soros Galley, sobre o gerenciamento de Soros Galley aqui dentro como é que funciona o Soros Galley dentro do Jobs Play. Lembrando que o nosso Soros Galley é diferente do que tem no mercado. Nós desenvolvemos o nosso próprio Soros Galley, tá bom? Então isso é um diferencial. E por fim, aqueles que quiserem ainda permanecer, eu vou dividir as gravações em 3 momentos. Depois que encerrar o Jobs, eu paro, tiro a dúvida de vocês, vou para o Soros Galley, faço uma outra gravação, paro, tiro a dúvida de vocês, e aí eu vou para a terceira etapa, para quem quiser ir para a terceira etapa. Na terceira etapa, eu vou catalogar no Jobs uma lista para o Jobs, uma lista para o Soros Galley, tá? Eu vou catalogar tudo aquilo que eu for falar para vocês aqui sobre como funciona o Soros Galley. Tem alguns bizus, tem algumas características que tem que existir na catalogação, que tem que existir na lista. Eu quero compartilhar com vocês aqui nesse terceiro momento, beleza? Então, lá, vamos começando aqui com o Jobs 1.4, tá? Eu vou deixar aqui meu bloco de notas do lado aqui, porque eu gosto de falar e escrevendo com vocês aqui. Então, gente, é o seguinte, para aqueles que são novatos aqui, estão pegando pela primeira vez, o nosso Jobs, ele é um catalogador. Desculpa, o nosso Jobs Play, ele é um robô de entradas automática na IKEA, tá? Ele faz a automação de todos os seus sinais. E aí nós temos algumas características desse robô. Aqui é a nossa primeira tela, tá? Porém, como eu sempre falo, a gente começa da segunda tela, que é nas configurações. E, pessoal, preste muita atenção, porque ainda 90% dos erros que acontecem na operação usando o Jobs é configuração, tá? É configuração. Então, vamos lá. Aqui você ativa se você vai trabalhar com o Soros Galley. Se você não for trabalhar com Soros Galley, for fazer operações com entrada fixa, então você desativa essa opção, e aí essa opção daqui, essas 2 opções, passará a ter valor, principalmente essa daqui, tá? Aqui são 2 possibilidades, ó. Ou você opera com entrada fixa, ou você opera com Soros Galley. Se você ativar Soros Galley, automaticamente estamos falando dessa opção daqui. Se você desativa, estamos falando dessa opção daqui, tá? Então, preste bastante atenção nessa opção. A próxima opção é usar pré-stop loss. O que é pré-stop loss? Se você já tem uma meta de 100, já está estopado em 80 e a sua próxima entrada é de 30, e aí o robô vai fazer a contabilização para que, se essa entrada de 30 der ruim, você vai passar além do seu stop. Você vai ficar negativo em menos 110, só que o seu stop é de 100 e não de 110. Então, diante desse cenário, se o pré-stop estiver ativado, ele não permite essa operação, e aqui vai aparecer a descrição pré-stop loss ativado. Essa informação você vai verificar aqui, ó. Fica nessa caixinha preta, tá? Vou falar mais quando voltar aqui para a primeira tela. Aí a gente tem a função também do delay. Você pode ter o controle do delay de entrada, tá?
Lembrando que como o nosso robô ele tem que rodar necessariamente no seu computador, embora tenha alguns usuários que usem ele VPN, VPS, ele é sempre localizado numa máquina, e o que justifica isso é porque a IQ proíbe, isso aqui não somos nós, eu não estou querendo tocar o terror de ninguém, tá? Aí ela vem para cá. Mas a IQ não permite, a IQ não permite, é proibido usar qualquer tipo de operação via VPS, tá? Via VPN. Então, se você tem algum robô que opera em VPN, seja ciente dos riscos que isso pode lhe ocorrer de qualquer tipo de bloqueio, tá bom? Então, tá no contrato da IQ, é só pesquisa lá que você vai ver lá que é restritamente proibido. Aqui a gente tem a opção também de você ativar e não operar durante a notícia. Nós conectamos direto com o Invest, o site do Invest, e tudo que tiver listado de notícia, você pode determinar com quanto tempo você quer parar de operar. Se com 30 minutos antes e 30 minutos depois do sinal, porém é aberto aqui, você ativa e determina quanto tempo, se 10, se 20, se 30, tá? Isso aqui é bem abrangente. Você escolhe quanto você acha que é necessário ficar sem operar durante a notícia. E aí a gente tinha essa função aqui na versão 1.4, que é 1.3, aliás, que é a versão não operar contra a tendência, e aqui a gente tem ele novamente na versão 1.4, só que aqui a gente corrigiu alguns bugs que aconteceu aqui, tá? Na versão 1.3 nós lançamos e alguns clientes tiveram algumas dificuldades, e aí a gente corrigiu o que seria dificuldade, mas também teve uma falta de entendimento, tá? Então, vamos lá, como é que funciona isso? Funciona que eu tenho um campo em aberto aqui, porque nós preferimos deixar que você tenha um controle para definir o que é tendência, tá? Então, para algumas pessoas, olhar as últimas 20 velas já te dá um norte daquilo é uma tendência ou não. Então, em tendência, o robô ele verifica a totalidade, né? Uma média de 100% da quantidade que você vai determinar aqui, e ele só opera se tiver 55% a favor do seu sinal. Então, em números, você vai determinar aqui, por exemplo, deixar um número bem quadrado aqui para a gente ter maior clareza. Você vai deixar aqui informado que verifique, por favor, as últimas 100 velas, e das 100 últimas velas, antes do sinal, se porventura tiver 55% a favor do seu sinal, ele vai operar. Se tiver abaixo de 55, ele não opera porque ele determina que é tendência, tá? Não operar contra a tendência também significa que ele só opera a favor da tendência, tá bom? Então fica bem ciente disso. Pode ser que no mercado lateralizado ele também não faça operação. Por quê? Porque se mesmo no mercado lateralizado tiver uma quantidade maior de velas contra a sua operação, ele não opera e ele vai aparecer a informação que não operou devido à tendência, ok? Então, fica bem ciente em relação a isso, tá bom? Faz tuas contas aqui, embora tendência seja um ponto de muita discussão para quem opera via probabilidade, porque para alguns operar na tendência ou dentro ou fora da tendência, isso não tem tanta importância, mas aqui fica respeitado a particularidade de cada trader, e aí você tem a opção de ativar ou não. Gente, um outro ponto agora, passando para essa segunda opção, segunda caixa de opção aqui, ó, valor inicial. Valor inicial não significa que é o valor da sua banca, tá? O que é o valor que está na sua corretora. Vamos lá. E aqui tem sido uma falha constante. Tem muita gente mandando print para mim. O meu robô não operou. E aí eu peço para ele mandar o print e tá assim, ó. Tem um 5, tem um 2, tem um 10 aqui. Vamos lá. O que é valor inicial? É o valor que você determina para que o robô faça todo o gerenciamento a partir desse número. Por que nós colocamos essa função aqui? Embora tenham outros tipos de robôs que ele pega o total que está na sua corretora e já lança de maneira automática. Duas situações. A primeira situação, supondo que você tem uma banca,
você tem um saldo disponível para operações binárias de 10 mil, mas nesse 10 mil, apenas 1.000 está na corretora e 9 mil está no Neteller. Você vai fazer as operações aqui voltadas em 10 mil e não de 1.000. Se eu puxasse aqui o valor da sua corretora, você só iria operar com 9 mil. Então, a média seria seria de 1.000, né? O valor que você iria operar aqui seria de 1.000, embora você tivesse na sua corretora 10 mil. Nessa situação, o que nós fizemos? Criamos aqui a possibilidade de você colocar os 10 mil aqui, embora tenha 1.000 apenas na corretora, mas com 10 mil, ele faz toda a configuração em cima dos 10 mil disponível que você tem para operar aqui, tá? Uma outra situação, tá? Isso foi um ponto. Um outro ponto, segundo ponto. A IQ, todos nós aqui que operamos na IQ, sabemos que existe alguns delays, alguns bugs que tá na corretora, é da corretora. Existe aqueles mais tendenciosos que dizem que é de propósito, que é para evitar determinadas situações, enfim. Não vou entrar no mérito da questão. Mas existem algumas situações em que o robô, nós testando isso e nós descobrimos isso, que o robô vai na IQ e a IQ demora a responder e talvez nem responda o valor real da sua conta. Você consegue ver no visor do IQ, do aplicativo, do software instalado na sua máquina, no celular, mas o robô, ela não fornece essa informação para o robô. Então, o que isso pode ocasionar? Isso aconteceu comigo em um outro teste com outro robô, por isso que eu trouxe essa experiência aqui para dentro, para a gente não repetir em novos play. Se o meu stop loss é de 100, o meu stop loss está determinado pelo valor que eu tenho na corretora, por exemplo. Eu tenho 1.000, meu stop loss é de 100. Estou trabalhando aqui com 10% de stop loss e começou as operações, só que na medida que vai rolando as operações, ele não vai informando para o robô esse total daqui, ó, o total de 1.000. Quanto é que tem? Se eu estou positivo, se eu estou negativo. Já aconteceu de eu ter passado bastante do meu stop loss, porque a corretora não informou ao robô que eu estava utilizando que a minha conta estava negativa. Tá? Então, diante desse cenário, nós criamos essa alternativa para não correr esse risco, ok? Aqui você define qual será o payout mínimo. Payout mínimo. Algumas pessoas nos relataram, alguns usuários no dia de hoje, dia 28 de abril, que teve algumas operações que o payout estava abaixo. Oh my God. Epa. Galera, fique atento aí ao vídeo de vocês aí, pô. Tem gente até indo no banheiro aí com o telefone, com o vídeo ligado aí. Bronca, né? Vamos lá. Então, teve algumas pessoas que relataram que o payout estava abaixo do mínimo aqui que é determinado e fez operações, tá? Eu vou passar mais adiante, vou falar sobre como identificar alguns bugs, alguns logs, alguns possíveis problemas durante a operação, tá? Tem como verificar isso através de um arquivo que o Jobs Play ele grava. Todas as operações, tudo que acontece no seu robô, nós salvamos dentro de um arquivo que nós chamamos de log, que eu chamo ele da caixinha preta do robô, e todo o histórico das operações está lá dentro, tá? Depois a gente vai para esse ponto daqui. Então, aqui você determina o payout mínimo, dizendo que se tiver abaixo, por exemplo, desse payout aqui, que é o que geralmente eu utilizo, 77, se tiver 76, não roda, tá? Aqui eu coloco a quantidade de gale, se 1 ou 2 gale, é o máximo que nós trabalhamos aqui. Se for 0, 0. Se for 1, começa a escrever aqui. E, gente, aqui você determina como vai ser o teu gerenciamento, se por percentual ou se por valor fixo, tá bom? Se for percentual, deixa percentual. Se for fixo, deixa fixo. Só tenha cuidado para nessa troca daqui, ó. Aqui eu estou operando em cima de 100 de stop gain e 30 de loss. Se eu mudar aqui, eu estou trabalhando de 100% e 30%. Então, cuidado, tá? Se a caixinha Soros Gale está desativada, você vai operar com essa opção daqui, de entradas fixas,
que nas entradas fixas você também determina se vai trabalhar com valor ou com percentual. E aqui você tem o valor de entrada, o valor do primeiro gale e o valor do segundo gale. Se você não quer operar com o segundo gale, você também pode deixar 0 aqui, embora aqui tenha colocado 2 gale, mas aqui já não roda, tá? Por via das dúvidas, faz isso, ó. Vai operar só com um gale, deixa zerado aqui, tá? Vai operar somente com entrada fixa, ou com entrada sem o gale, então deixa zerar também, só por questão de segurança, não do robô, mas segurança sua, ok? Gente, uma outra opção aqui, se você opera com Sorus Gale, ativou, aí você vem para essa quarta opção daqui, quarto bloco de opções, e aqui você tem o percentual que você vai dar na entrada, tá bom? O percentual que você vai dar na entrada. Detalhe, você pode, dentro do Sorus Gale, determinar com quantos gale você vai operar. É possível no Sorus Gale você determinar se vai operar com 100 gale, com 1 gale ou com 2 gale. Então, aqui ó, é determinante, tá? Aqui é determinante. Quando a gente for passar para o momento de falar do Sorus Gale, eu vou deixar aqui mais conclusivo para vocês. Então, determinou aqui a sua entrada de quanto vai ser, de 1%, 2%, 3%. Você vai escolher qual vai ser o seu perfil, qual vai ser a multiplicação das entradas, tá? O fator multiplicador das entradas. Se conservador, se moderado ou se agressivo. O que modifica entre eles? A primeira opção, que é o conservador, ele entra apenas para recuperar o loss. Então, vamos lá. Você entrou aqui com 10, deu loss. A próxima entrada, ele vai entrar, por exemplo, aqui com 12. Pensando que o payout aqui está em torno de 80, ele vai entrar aqui com 12, que se der vitória, ele recuperará apenas o valor que você perdeu e você passa a ficar 0 a 0 nas operações. Se você tomar outro loss aqui, ele vai somar os dois, 22, vai fazer uma conta pelo valor do payout, isso é importante dizer, tá? Se o payout tiver 90, o valor de entrada vai ser menor, mas se o payout tiver 78, eu coloquei o mínimo 77. Se tiver 78, ele vai aumentar o valor da entrada para que, se eu vencesse, por exemplo, aqui eu entraria com 25, vezes o valor do payout, se eu vencesse, eu recuperava as minhas 2 primeiras derrotas e ficava no 0 a 0. Isso é operando no modo conservador. No modo moderado, nós multiplicamos a próxima entrada para que, além dele vencer, ele deixe um lucro de 0,4%, tá? Então, perdeu aqui, por exemplo, ele entraria aqui para recuperar os 12, seria para recuperar os 10, mas entraria também com mais, eu acho que uns 6 aqui, 6, 7 ou 8, tipo uns 18, para lucrar, para recuperar e lucrar, tá? Isso é no modo moderado, esse modo daqui, ó. E o modo agressivo, ele entra para recuperar e lucrar 0,5%, tá? Então, isso vai dando sempre, aumentando bastante. Cada vitória, não importa como ela aconteça, ela sempre vai deixar um lucro. Nessas duas opções. Nessa outra opção aqui, na opção conservador, ela só entra para recuperar, tá bom? E aí, algumas pessoas, principalmente o Emerson, eu acho que o Emerson está aqui, o Emerson, ele nos sugeriu isso e a gente levou em consideração o seguinte: é possível, dentro de uma operação, principalmente quem faz listão, você ter vários sinais simultâneos acontecendo ali ao mesmo tempo. Há quem tenha, dentro do seu gerenciamento, há quem tenha essa possibilidade de, independente do resultado aqui, se tomar 4 lojas aqui no simultâneo, ele segura o tranco, beleza. Mas também há quem não queira operar com os 4 ao mesmo tempo, queira operar só com um. E aí, qual foi a ideia, qual foi o argumento dele? Eu mando meus sinais para os meus clientes usam um robô, vão colocar todo mundo lá os sinais. Eu, que sou analista, o pessoal só vai executar a ordem. E aí eu mando aqui, ó, eu encontrei 4 bons sinais ao mesmo tempo. E aí o cliente, ele pode
ele pode, na mão, excluir aqui 1, 2 ou 3, o quanto ele queira, ou então ele pode ativar essa opção aqui, ó, cancelar horário sobreposto. Com essa opção cancelar, ou com essa opção ativada, ele cancela as 3 operações simultâneas e só deixa a primeira, tá? Então, com cancelar horário sobreposto, ele cancela todas as entradas simultâneas e só deixa a primeira entrada, ok? Só que tem uma outra função também aqui, tá? Como tudo que a gente faz no Java, a gente sempre procura criar alguns cenários que a gente agregue mais além do que você está vendo. Qual seria o outro cenário? Vamos criar aqui, ó. Você está operando em M15, ok? E aí você tem a primeira entrada, 10 horas, está operando com um Gale, então essa operação vai terminar exatamente às 10h15. 10h15 começa a próxima, que vai até 10h30, isso, lógico, se a sua vitória não vir de primeira, se a sua vitória vir no Gale, ou se você tomar um hit. Em todo caso, a operação que era de 10 horas vai até as 10h30. E aí vem uma situação. Você tem um sinal programado às 10h30. Então, aqui vai acabar um sinal. Vamos colocar até nome aqui para ficar mais fácil. EURUSD. Aqui começa o sinal. E aqui, vai começar o segundo sinal. Só que o segundo sinal começa às 10h30, na hora que acaba o EURUSD. O que é que essa função faz? Tá? Se ele verificar que essa primeira operação foi para o primeiro Gale, foi para a segunda operação, que nesse caso vai até 10h30, automaticamente ele já cancela essa daqui. Por quê? Pergunta que não quer calar. Por quê? Porque a IQ, gente, ela tem um delay, principalmente nas binárias, nas digital, desculpa, de 4 a 7 segundos. Ela tem um delay de 4 a 7 segundos. O que é esse delay? Se você já trabalhou, já operou manualmente, você viu ali que deu uma entrada e aí ficou esperando o resultado vir, ficou aquele impasse, a lupa lá rodando, pronto, do nada veio o resultado. Se você ganhou ou se você perdeu. Isso se chama delay. E esse delay aqui, no Gale, determina o tempo que ele vai entrar, porque o robô, ele não entra enquanto a IQ não responder a ele se deu vitória ou se deu derrota. Algumas situações. Eu posso zerar o delay no Gale. Isso seria possível se a gente estivesse olhando a taxa para gerar o Gale. Só que veja o risco. Quem daqui, operando manualmente, nunca tomou um loss naqueles últimos 5 segundos? Você estava lá vencendo, a vela inteira, o tempo todo. Aí, do nada, os últimos segundos, olha para cima e você tomou um loss ali. Ou venceu ou tomou um loss. Aí tudo faz, né? Então, diante desse cenário, imagina só. Você tomou um gain, estava dando loss o tempo inteiro. Aí, no último segundo, você tomou o gain. Só que o robô estava operando por taxa. E aí, ele não teve tempo de processar o resultado. E ele já entrou com a sua próxima operação como se você tivesse perdido. Então, você fica um pouquinho meio que na mágoa, né? Se desse bom, ia ficar feliz. Mas se desse loss, você fica bem na mágoa. Então, diante desse cenário, nós achamos por bem, nesse momento, não trabalhar desse jeito. Trabalhar só com a resposta da IQ. A IQ nos responde, a gente define se vai operar ou não. Com essa opção ativada, então, automaticamente, ele já cancela aqui, tá? Mas aqui vem o nosso pulo do gato. E aí, o que é que foi projetado aqui? E se der win de primeira? O que acontece? Ele já cancela o GBP/USD? Resposta, não. Se der o win de primeira, ele verificou aqui, já recebeu a informação que aqui deu bom e que ele não precisa mais esperar aqui 15 segundos para a próxima operação. Eu já tenho uma resposta do qual foi o resultado dessa primeira operação, então eu já posso entrar na segunda livremente, tá? Então, com essa opção ativada, ele te tira esse risco, ok? Então, ativou essa opção, não precisa mais olhar a lista se tem horários sobrepostos, porque o próprio robô vai fazer essa limpeza. Também não precisa tanto ficar verificando ali agora, o sinal vai acabar aqui, vai entrar outro ali, e como é que isso vai acontecer? Não precisa mais também, porque o robô já vai fazer isso
essas nuances para vocês, ok? Então, gente, essas são as características do Jobs Play 1.4 e sempre, antes de finalizar qualquer ação, ó, gravar, beleza? O que você estiver fazendo só tem valor se você gravar. Cliquei em gravar, que é o meu, acho que a mensagem veio para outra tela. Quando você clica em gravar, aparece uma mensagem aqui que não está dando para aparecer, porque está ficando na minha outra tela aqui. Estou com a tela dividida, mas é essa tela daqui, ó. Ó, mensagens aqui, ok? Clicou em OK. Aí as informações estão salvas. E aí você pode fazer as outras configurações. Então, vamos lá. E aqui tem a primeira tela. Na primeira tela, não tem muito o que fazer. Define teu e-mail, a senha, se treinamento, se real. Esses dados serão puxados a partir do que você configurou aqui. Aqui você puxa a lista. E aí, ao iniciar, deixa eu colocar no centro. Ao iniciar, você tem aqui já toda a sua lista agendada, né? Você pode parar a operação e pode reiniciá-la aqui, se mantendo todos os sinais que já foram anteriormente colocados, né? Só que uma observação, tá? Se você para aqui as operações e inicia novamente, o contador aqui de perca e ganho se mantém a partir do que você teve nas informações passadas, mas a meta é zerada, tá? Então, vamos lá, você está aqui com a meta, ó, de 10 mil para 3 mil. Essa é a minha meta daqui. Se eu parei aqui, ele vai zerar tudo. Quando eu reiniciar aqui, ele mantém aqui, ó, ele vai continuar contando a contagem de hit, a contagem de assertividade, de lucro, de perda. Isso porque ele tá dentro do log, que vou mostrar para vocês o que é o log. Porém, as informações de stop gain e de stop loss, todas elas foram renovadas, tá? Então, cuidado com isso daí, tá bom? Porque, de repente, se já está perto do teu stop loss, stop gain, você reiniciar, vai voltar tudo zero, então se liga nisso daí. Eu estou tentando baixar aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma nova função aqui que eu tentei baixar aqui agora, aqui está no outro computador do Jobs. Vocês terão aí nessa nossa versão de vocês aí, que foi disponibilizado hoje, e você pode cancelar o sinal aqui, tá? Durante a live eu vou baixar o outro sinal, o outro robô já atualizado, e vou colocar aqui, e você clica com o botão direito e você pode excluir o sinal aqui dentro, tá? Então, não é preciso mais parar, voltar na lista e recomeçar aqui. Então, gente, tem alguma dúvida até aqui? Estou vendo o pessoal aqui falando no chat e estou vendo aqui que o Josmano já está respondendo ao pessoal daqui. Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida de vocês aí que não foi respondida, dá até um alô aqui no meu privado, tá bom? Porque já tem um monte aqui. Jefferson. Pronto, gente. Então, eu falei para vocês aqui que tudo que você faz aqui dentro do Jobs, ele gera um log, tá? E o log a gente chama de caixa, eu chamo ele da caixa preta do Jobs. E fica aqui, ó, só para você ter uma clareza maior. Dentro do Jobs, da pasta do Jobs Play, você tem a pasta chamada Temp. E dentro da pasta Temp, você tem a pasta chamada Log. E aqui está todos os arquivos das operações, todo o histórico das operações aqui que você está fazendo, tá? Tudo em TXT. Então, sempre que a gente acontecer qualquer dificuldade com você no robô e você precisar de um suporte, sempre mande a imagem, o print da primeira tela, o print da segunda tela e sempre mande o log, tá? O log ele é fundamental
para a gente definir, para a gente entender realmente o que aconteceu ali nas suas operações, tá bom? Se você não põe o log, então existem algumas informações que visualmente a gente não consegue resolver daqui, mas com o log fica muito possível. Deixa eu só abrir um log aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Log, tá vendo aqui o arquivo de log que aparece? Se eu errei a senha, ele manda todo o histórico, o valor que tem em dólar, vai ter disponível, a lista que eu coloquei. Ó, eu observo o seguinte, isso aqui foi de dia 28, a primeira lista que eu coloquei. E tudo que eu for colocando aqui, as informações ficam tudo aqui, ó. Meu payout mínimo, a quantidade de galhos, se prestar para ligar, notícia. Aí eu errei, eu coloquei aqui, né, era com um galho, não era com dois. Tudo que eu for ajustando, ele vai ficando aqui, vai gravando. Eu tenho todo o histórico aqui, tá? Quando eu saio dessa tela daqui, deixa eu ver se eu pego aqui algum log dele de hoje. Ah, não, de hoje está no outro aqui. Senhores, vocês têm alguma dúvida? Eu posso ajudar vocês em alguma coisa até aqui agora? A hora é essa, tá? Antes da gente passar para o próximo ponto. E Jeff, Oi. Se eu ativo a opção Soros Gale, ali onde tem entradas fixas, na primeira entrada, você colocou 1, eu posso colocar 0 lá ou tenho que colocar o valor da primeira entrada? Não, veja só, quando você ativa o Soros Gale, isso daqui para de existir, tá? Isso aqui não tem função entendi. nenhuma. Beleza, então. Tudo. Ele passa daqui diretamente para aqui. Então, todas as informações de entrada ficam aqui, ó. No caso, ele vai respeitar só ali quando eu coloco que é para ser um Gale, né? Exato. Beleza, então. No caso, então, ele passa de opções de entrada direto para Soros Gale, né? Exatamente. Perfeito. E aí, gente, tem mais alguma dúvida aqui? Posso passar? Vamos lá. Deixa eu pegar uma conta aqui de um cliente, aqui de um log. Vou mandar para vocês aqui. Estou pegando algumas informações aqui. Ô, Jefferson. Oi. Essa diferença de horário aí, ela estando em 11 segundos, ela influencia muito na entrada do robô? Muito. Influencia muito, muito, muito. Boa, Thales, fala isso aqui. Vamos lá. Deixa eu falar só do log aqui, ó. Isso aqui é de um cliente, tá? Não peguei o certo aqui ainda. Não peguei o certo. Deixa eu ver se eu acho esse log aqui. Então, vamos lá. Antes da gente passar para esse ponto aí do que o Thales colocou aí, vê só. Puxei a conta aqui, puxou os dados, valor inicial, entrada fixa, de entradas, tal. Aqui o stop gain, o stop loss, puxou toda a lista daqui, as informações. Começou a rodar os sinais. Então, começa aqui, ó. O horário que deu a entrada, quando terminou, quando iniciou. E é o que acontece. Preste bem atenção. Aqui eu tenho a entrada. A minha primeira entrada aconteceu aqui. Essa foi o valor da entrada. Aqui foi o resultado. Ele já faz uma contabilização daqui. Eu entro no Gale 1, entrou no Gale 1, e no Gale 1, ele formou isso aqui, ó. Ele formou que
o payout da digital estava em 75 e o payout da binária estava em 75 e o digital estava 78. E o digital estava aberto, então ele deu prioridade para o digital. Só que acontece, e a gente está trabalhando pesado isso aqui. Embora que a pessoa tenha colocado aqui, ó, 70 seria o payout mínimo para ele operar aqui, então ele optou pela digital, payout digital, 78, binária 75, foi o que ele fez, optou pela digital, tá? Porque eu estava maior. Só que essa informação quem fornece é a IQ, tá? Qual é o processo? O processo, nesse exato momento aqui, o robô foi lá na IQ e perguntou: Eurocad está aberta na digital e na binária? Isso aqui eu estou criando uma hipótese, como é que funciona, né? Está aberta, a IQ está... Qual o payout? Aí que diz, ó, digital está 75, payout 78, binária 75. Aí o nosso robô vai lá e responde, beleza. Então faça uma operação na digital, porque o payout está maior. Então, de uma maneira bem simplória, é assim que funciona, tá bom? O que acontece se de repente entrar aqui um valor abaixo do payout mínimo dali? É se a corretora informar para a gente que o valor é 1 e na hora está acontecendo outro valor. Então, é algo que a gente depende muito da IQ, tá? Então, tudo isso aqui é muito mecanizado, tudo isso aqui é automatizado. Vai na IQ e a IQ nos responde. Vai na IQ e a IQ responde. Então, se não tiver essas características aqui, informações bem detalhadas aqui, o robô ele vai entrar conforme a informação que tem da IQ, beleza? Então, isso, para algumas pessoas, principalmente vocês que têm sala de sinais, que estão usando nosso robô e tal, tem algumas situações que a gente tenta se livrar o máximo possível, mas, gente, todo robô, ele passa por essas nuances aqui de depender da IQ e a IQ não responder, porque ó, não houve resposta daqui, isso acontece demais. Por exemplo, estou na operação 11h40 da manhã, 11h40 da manhã aqui, 11h38 e 15 na verdade aqui, e aí o que aconteceu? Era uma entrada no áudio SD, era a entrada 23, e o que foi que aconteceu aqui? A IQ não respondeu. O robô foi lá e fez as solicitações de entrada, e a IQ não respondeu. No mesmo horário, a IQ foi lá, ela foi novamente lá, e a IQ não respondeu. Quando foi que a IQ respondeu? Às 11h45, dizendo que o payout digital estava a 0 e que a binária estava 75, porque nesse momento aqui, por alguma razão, ela parou de funcionar e só deixou o binário rodando. Aí apareceu aqui, binários abertos. Como o payout era 70, ele rodou aqui. Aí 11h48, GBP Audi no Gale, olha o que aconteceu aqui com o Gale. Não abriu novamente. GBP NZD, não houve resposta. Então, o que a gente precisa falar, deixa isso para vocês. Nem tudo que aparece lá não operado ou agendado é que o robô não rodou por problema no robô. Tá? O robô ele é só um executante de ordem. Ele não tem a função de negociar nada com a IQ, Gente, ele vai pegar a sua lista, vai na ordem, vai na IQ, pergunta a IQ qual é o melhor payout, a IQ informa ele entra no melhor payout e deixa rodar. Se a IQ não responder, ele tem um tempo limite aqui de espera, que aqui foi não sei bem como é que estava aqui o horário que ela definiu para a entrada aqui, mas ele esperou um tempo e não fez a operação, porque a IQ não respondeu a ele. Tá? Isso pode acontecer até no Gale, tá? Isso pode acontecer até no Gale. Deu loja de primeira, aí não entrou no Gale. O robô deu problema, o robô parou. Aí você pede o log. Quando deu o log, tem aqui, ó. Aí que não respondeu. Ou se respondeu, isso aqui também significa dizer que ela respondeu muito tarde, além dos 7 segundos. Se ela responder muito tarde, o robô também não faz a operação para você não entrar ali com um delay gigantesco, tá? Então, pessoal da sala de sinais, sempre fica atento a isso daqui, tá bom? E aí, o Thales, ele levou em consideração a questão aqui, ó, diferença de horário. Gente, pode existir uma disparidade entre a sua IQ instalada no seu computador e o servidor principal da IQ, tá? Então, se houver uma disparidade, significa dizer que a IQ ela só vai deixar fazer as operações quando houver uma sincronização de horários. Então, nessa situação daqui, o meu computador
ele está 11 segundos à frente do horário da IQ. Então, isso aqui pode sim determinar na hora do delay, na hora da entrada, da primeira entrada, tá? Então, o que é que você pode fazer? Você pode ajustar aqui, ó, por exemplo, 11, ele meio que equiparava aqui, ou que eu até recomendo, deixa o tempo que você acha que é interessante, tipo, eu quero que você antecipe 3 segundos, mas eu abro minha corretora e sincronizo o horário da corretora por esse horário daqui, ó. No caso, seria sincronizar o horário do computador pelo da corretora, né? Exatamente. Exatamente. Isso aqui, ó. Essa caixinha daqui, tá? Você tem que aqui, ó, deixar ela... E essa mudança, ela é mínima. É isso aqui, ó. São segundos. São segundos, tá? Então, deixa ele sempre ajustado com a IQ aqui. E uma das coisas que eu já percebi aqui nesse meu computador, por exemplo, esse meu computador, ele tem um processador que não é tão bom. Aliás, a quantidade de memória não é tão boa. Então, às vezes, quando eu pego a IQ aqui para ajustar, ele dá um delayzinho bem estranho aqui. Mas isso é no meu computador, tá? Então, gente, esse daqui é a versão do Jobs 1.4, tá bom? A gente tem nessa versão agora, ajustamos os pequenos bugs que aconteceu na tendência e inserimos aqui o cancelar os horários sobreposto. Isso é um grande diferencial que a gente tem aqui agora. E você pode cancelar o sinal aqui também, tá bom? Botão direito, cancelar aqui, dentro dessa lista. Ainda hoje eu mostro para vocês aqui. Gente, vocês têm alguma dúvida? Podemos passar para o próximo passo? Jefferson, boa noite. Oi. No início aí você citou sobre a questão do payout. Fala alto também, baixinho, brother. Então, no início você citou, né, sobre o payout, está programado em um valor, em uma porcentagem, e ele entrar sobre uma porcentagem menor, né? Você disse que ia falar se vai ser agora, mas no final. Ô, Heber, tá tão baixinho o teu áudio aqui que mal eu ouvi, cara.